trabalhar pela sociedade, né? Você faz o seu trabalho ali pelo cidadão, você vai servir ao cidadão. É fazer um trabalho que é considerado importante para o público, de forma digna, de forma correta, com maior eficiência possível. Eles são mais de 3 milhões no Brasil. No mês de outubro foi comemorado o Dia do Servidor Público. E você vai conhecer um pouco da rotina desses profissionais que desempenham uma importante função social no país. E para chegar lá, educação é a palavra-chave. Hoje o Interesse Público estreia também a série de reportagens sobre o programa Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, em Sergipe. E você vai ver ainda hoje. Em Paranavaí, cidade do noroeste do Paraná, o Ministério Público precisou intervir para facilitar a vida de quem tem câncer. Número elevado de picadas de escorpião preocupa no estado de São Paulo. E ainda, Justiça atende à ação do MPF em Goiás para que as cervejarias passem a informar todos os ingredientes da bebida no rótulo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Já parou para pensar como é a rotina e a vida de quem se dedica à população? Sim, nós estamos falando de servidores públicos que amam o que fazem e dão o melhor de si para cumprir a sua missão. O nosso repórter Márcio Fontinelli conta mais pra gente. Meu dia começa às 6 da manhã. Me arrumo e levo meu cachorro, o Juca, para passear. E depois sigo para o trabalho. Aos 35 anos, Fernando é servidor do Ministério Público Federal há 3. Hoje a gente pega uma carona na rotina dele para ver como é que é a vida e o trabalho de um agente público. O que é ser um servidor público? Trabalhar pela sociedade, né? Você faz o seu trabalho ali pelo cidadão, assim. Você vai servir ao cidadão. Eu acho que é mais ou menos isso. Embora indiretamente. O que te dá mais prazer no serviço público? Quando você vai trabalhar, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito do contato com pessoas, né? Com os colegas, né? Aquela questão do dever cumprido mesmo, sabe? Quando você sai do trabalho e fala, bom, eu consegui, eu cumpri minha missão de hoje. Bom dia, gente, bom dia. Meu trabalho é chegar na PGR e abrir o diário oficial. Aí eu olho todas as publicações do MPF e vejo o que dá notícia e aí coloco no e-mail e mando pro resto da comunicação. Enquanto Fernando começa o trabalho, nossa outra personagem chega à Procuradoria da República do DF para mais um dia. Bem-humorada, de sorriso fácil, a analista de comunicação não esconde a paixão pela profissão. Quando eu escolhi ser servidora pública, quando eu escolhi fazer comunicação dentro do serviço público, eu realmente escolhi o serviço público, digamos assim, servir ao público, ter os temas. E assim, ter passado no Ministério Público foi uma honra, porque os temas do Ministério Público são fantásticos. O goiano Isaélio é servidor público há 24 anos, sendo 8 dedicados à função de analista de contabilidade no Ministério Público Federal. Chega sempre assim, animado, com um sorriso largo estampado no rosto, pronto para mais um dia. O meu trabalho aqui dentro do Ministério Público Federal, desde quando eu entrei, em 97, sempre foi atuando na folha de pagamento, preparação da folha de pagamento dos membros, servidores e estagiários
em nível nacional, né? Então, desde aquela época, comecei trabalhando com folha de aposentados, pensão civil, depois circulei em todas as áreas aqui dentro, a gente fazia tipo rodízio de atividades aqui dentro. Dedicação, amor pela profissão. Mais do que isso, fazer parte da história. Sônia integrou a comissão que elaborou o projeto de construção da sede da Procuradoria-Geral da República, prédio construído a partir das linhas de Niemeyer. Começamos, depois do prédio pronto, a idealizar os móveis, a participar das escolhas, das cores. Depois de um dia de trabalho, agora é hora de voltar para casa. Quando eu termino o meu trabalho é uma sensação de dever cumprido, assim. Porque amanhã é um novo dia, né? Tem que estar de volta aqui no trabalho para... começa tudo de novo. A minha sensação é boa, de que fiz algo do qual eu me orgulho, do qual eu escolhi fazer parte, né? A palavra-chave para mim de um dia de trabalho bem sucedido é gratidão. E aí, olhando para trás, eu me sinto satisfeita. Eu acho que eu, dentro do Ministério Público, que é meu orgulho, eu fiz um pouco da diferença. A gente acabou de ver profissionais que amam o que fazem na profissão que escolheram. Mas chegar lá não é fácil e tudo começa na base, que é o ensino fundamental. Você verá que o Ministério Público acompanha esse tema muito de perto. A partir de hoje, nós vamos mostrar uma série de reportagens sobre o projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, que trabalha pela garantia desse direito, uma parceria com os estados e municípios que deu muito certo, principalmente em Sergipe. Higienizar, cortar, preparar e levar até a mesa. Trabalho simples, mas que tem um significado enorme para as merendeiras da Escola Municipal Lourival Batista, que fica em Graco Cardoso, a 115 quilômetros de Aracaju. Por aqui a merenda é referência em sabor e qualidade. E adivinha só o segredo? Eu amo, porque eu adoro as crianças. Na hora que eu chego, eles dizem: tia, o que é que você vai fazer hoje? O cardápio da merenda é elaborado por nutricionistas que pensam com carinho em todas as necessidades nutricionais dos estudantes. Se é creche, eles têm uma necessidade, e se é um aluno de ensino fundamental maior, ele já tem outras necessidades. Então pensamos em tudo isso para elaborar o cardápio. E os alunos têm gostado tanto da merenda escolar que é servida nas escolas sergipanas, que o índice da frequência nas aulas tem crescido, além do desempenho escolar deles. Hoje a gente tem salada, arroz, temos mingau, essas coisas. Antes era só tipo biscoito, essas coisas menos saudáveis. Não é só eu trazer a merenda de boa qualidade para a escola e não se preocupar como ela é feita, como ela é dada, como ela é distribuída. A melhora na merenda também está fazendo diferença na cidade histórica de São Cristóvão, a cerca de 24 quilômetros de Aracaju. O projeto Meu Primeiro Lanchinho é um sucesso. Quando a gente cuida da alimentação da criança, a gente incentiva a permanência dessa criança na escola, a gente melhora as condições de aprendizagem. Nas 26 escolas municipais da cidade, cerca de 2.800 estudantes, além de receberem a primeira refeição do dia, também fazem mais um lanche na escola. Comida boa na escola também faz parte da rotina dos estudantes de Divina Pastora, a 41 quilômetros da capital. Os cuidados já começam no depósito da merenda escolar, o que facilita a distribuição, uma realidade bem diferente de alguns locais visitados pelo Ministério Público Federal e parceiros do MPEDUC no passado. Com o projeto MPEDUC, nós detectamos situações lamentáveis. Eu lembro muito bem do dia que, inclusive, encontramos pelo de rato, encontramos marca dos ratos roendo alimentos.
misturados aquelas comidas que iriam servir às crianças e aos jovens do nosso estado. Foi muito bom essa parceria do MPEDUC, que a gente agradece muito, Divina Pastora agradece por eles estarem conosco, né, nos orientando sempre. E o armazenamento ficou de ótima qualidade. E por meio da atuação do Conselho de Alimentação Escolar, a merenda nas escolas do município está bem mais gostosa e nutritiva. E era esse o nosso objetivo inicial, fazer com que esses conselhos que já estão estabelecidos, esses conselhos que já estavam geralmente em muitos municípios formados, que eles pudessem funcionar com tranquilidade e com transparência. Pensando além da sala de aula, o MPEDUC vem mudado a realidade das escolas, o que incentiva os estudantes a sonharem com um futuro melhor. Eu amo essa escola e é minha preferida essa escola. E veja no próximo bloco, a ação do MPF facilita o tratamento de quem tem câncer em Paranavaí, noroeste do Paraná. E em São Paulo, ataques de escorpião preocupam a saúde pública. Justiça é acionada para fazer soro chegar até a população. É no próximo bloco. Até já! Dentro do Ministério Público Federal, a responsável pela atuação na área criminal é a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. A Câmara busca tornar mais eficaz o trabalho do MPF nos processos criminais. Também estimula o intercâmbio e a troca de informações técnicas e jurídicas com órgãos nacionais e internacionais que atuam na área criminal. Além disso, coordena o trabalho de procuradores em todo o Brasil em temas prioritários, como o combate ao cybercrime, ao tráfico de pessoas, à escravidão contemporânea, à lavagem de dinheiro, entre outros. Quer saber mais sobre o trabalho do MPF? Fique de olho nas nossas redes sociais e acesse mpf.mp.br. E agora um tema que afeta a vida de muitos brasileiros. O cotidiano de uma pessoa com diagnóstico de câncer não é nada fácil. Além de enfrentar a doença, os pacientes muitas vezes têm que lidar com uma burocracia enorme no sistema público de saúde. Por isso, o Ministério Público de Paranavaí, no Paraná, teve que intervir para agilizar o acesso a procedimentos e medicamentos. Vamos ver na reportagem. Há 10 anos, Helenice luta contra um câncer diagnosticado na mama, mas nem sempre ela teve acesso rápido aos medicamentos e procedimentos que precisa no tratamento feito pelo Sistema Público de Saúde. Uma jornada nada fácil. Teve um dia que eu fui, acho que em 3 secretarias, que eu fui em uma, mandou ir na outra, 3 secretarias seguidas. E eu falei, aquele dia eu fiquei muito brava, sabe? Eu falei, como que pode ficar brincando com a gente ainda, né? Ficar andando em tal secretaria. Eu falei, não posso, eu mal podia subir uma escada, eu tinha recém-operado. Assim como Helenice, vários outros pacientes com a mesma necessidade dela eram encaminhados diretamente ao Ministério Público Federal e, em muitos casos, foi necessário recorrer à Justiça. Nós observamos que muitas pessoas buscavam a obtenção de medicamentos para tratamento de câncer, e ao invés dessas pessoas serem inseridas num sistema público de tratamento oncológico, elas eram encaminhadas ao Ministério Público ou para escritórios de advocacia, para instituições
que prestam advocacia voluntária para judicializar essa questão e só assim obter o medicamento, quando o correto é que essas pessoas sejam inseridas no fluxo de tratamento do sistema público oncológico e, por intermédio desse sistema, obtenham administrativamente os medicamentos sem necessidade de judicialização. Para resolver o problema, o Ministério Público Federal encaminhou à Regional de Saúde de Paranavaí uma recomendação para garantir o fornecimento de medicamentos. No documento, o MPF registrou também a necessidade de esclarecer sobre todas as etapas do atendimento. A recomendação foi totalmente acatada e, desde então, essas pessoas estão sendo inseridas adequadamente no sistema. Lógico que, se dentro do sistema o medicamento for negado, essas pessoas podem procurar o Ministério Público, mas tudo tem que seguir o procedimento correto. Primeiro passo no tratamento do câncer, o Centro Regional de Especialidades conta agora com um fluxograma. Nele está desenhado todo o trajeto que os pacientes devem passar. Foi bom, porque nós fizemos um fluxograma, né, como foi a recomendação, e afixamos em todos os consultórios médicos, afixamos nas salas de espera, ampliado, né? Para a Helenice, o acesso aos medicamentos sem tanto desgaste ajuda muito. Eu acho que da agora para frente vai ser mais fácil para a gente, sabe? Pelo menos para mim, né? No meu caso, né? Não sei dos outros. A picada de escorpião pode ser fatal para crianças e idosos. Essa informação fica ainda mais preocupante quando consideramos os números dos ataques desse inseto. A Madeleine já está aqui com a gente e fala sobre esses números que são preocupantes, né, Madeleine? Olha, Augusto, são sim. Para você ter uma ideia, de 2015 para 2017, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 44% dos casos. Só esse ano, em São Paulo, já foram mais de 11.500 ocorrências, o que significa mais de 2 pessoas picadas a cada hora. Preocupado com esses números, o MPF moveu uma ação para que o soro contra a picada de escorpião seja disponibilizado em municípios da região de Jaú. Isso porque a rápida aplicação do antídoto pode evitar as mortes. O medicamento armazenado na cidade atende outros 9 municípios. Eu conversei com o infectologista que me explicou o que deve ser feito quando a pessoa é picada por escorpião. Vamos ver. Se você acabou de ser picado, é lavar o local com água e sabão, colocar uma compressa quente no local e buscar atendimento do pronto-socorro, aonde eles vão fazer o controle de dor, que é o que mais incomoda no momento da picada, é a dor, que ela é muito intensa. Augusto, a Secretaria de Saúde de Jaú avalia que, além da distribuição dos medicamentos, é importante que a cidade conte com uma estrutura especial e profissionais preparados para a administração das doses. Isso é importante porque o infectologista também me falou que nem todos os casos têm indicação para o soro, viu? Além disso, a recomendação é que tenha cuidado para afastar a presença desses insetos indesejados, claro. Volto com você, Augusto. Ok, Madeleine, muito obrigado pela sua participação. E veja a seguir, a Academia Brasileira de Ciências Contábeis vai auxiliar o MPF na fiscalização de contas dos partidos. E sabe aquela cerveja geladinha? Pois é, ela está mais segura. A partir de agora, cervejarias nacionais e importadas terão que informar no rótulo todos os ingredientes da bebida. A reportagem completa daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. As contadoras da Academia Brasileira de Ciências Contábeis irão auxiliar o MPF na fiscalização de contas dos partidos. A parceria foi selada em um evento no Conselho Federal de Contabilidade. Acompanhe. Quando o assunto é política, as mulheres estão participando mais do que nas últimas eleições.
O espaço delas vem aumentando com iniciativas como a do Ministério Público Federal, que firmou um acordo com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis para que as contadoras colaborem na fiscalização das contas dos partidos. A parceria foi firmada em um evento no Conselho Federal de Contabilidade. A conversa do Ministério Público com o Conselho Federal de Contabilidade é um pedido para que o Conselho de Contabilidade e as mulheres contadoras utilizem a sua capacidade profissional para verificar a regularidade da aplicação dos 30% para as candidaturas femininas, uma comparação de onde foi melhor aplicado de maneira mais eficiente esses recursos para que essas soluções mais inteligentes e mais eficientes sejam utilizadas em outros estados e por outros partidos para a gente ter a ampliação da bancada feminina no tanto que a lei espera. O presidente do Conselho Federal de Contabilidade explica como será a participação das contadoras que já têm atuação nacional. Essa comissão nacional, num primeiro momento, é a que vai se dedicar. São 5 profissionais, uma de cada estado brasileiro. Mas em cada estado nós temos as comissões estaduais, também representadas. Então todo esse exército do bem das mulheres, nós pretendemos colocar aí nessa tarefa de análise de dados, de fazer averiguações, de fazer inferições disso e poder trazer sugestões, debates sobre o aperfeiçoamento da própria legislação. O trabalho das contadoras será disponibilizado para instituições e órgãos que desenvolvem ações de incentivo à participação das mulheres na política, como a ONU Mulheres Brasil. E nós faremos essa auditoria voluntária, uma auditoria crítica do como foi feito esse investimento no pleito feminino. O Ministério Público Federal assinou um acordo técnico de trabalho com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para combater o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. A ideia é identificar e punir com rapidez e eficiência os responsáveis pela retirada ilegal de madeira. A Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde entregue ao Estado de São Paulo lotes integrais de 7 medicamentos destinados ao controle da hepatite C. A decisão veio após um pedido de liminar feito pelo Ministério Público. Quase 5.000 pacientes aguardam os remédios para iniciar o tratamento contra a hepatite C em São Paulo. E agora uma boa notícia para o consumidor. A cerveja está entre as bebidas preferidas dos brasileiros, que agora poderão ter acesso a todos os seus ingredientes. Pois é, a Justiça atendeu ao pedido do MPF e agora as cervejarias nacionais e importadas terão que se adequar. Serva. Breja. Aquela canela de pedreiro. Traz aquela gelada que é boa demais. O que não faltam são nomes populares para essa bebida que é uma das preferidas por aqui. O brasileiro consome em média 82 litros de cerveja por ano e o país está na 17ª posição no ranking mundial de consumo, segundo pesquisas recentes. Opções e marcas não faltam para agradar os consumidores, mas o problema está aqui, no rótulo das garrafas e latinhas, que não descreve todos os produtos utilizados na bebida. Omite muitas informações e a gente não sabe quais os conservantes, corantes que estamos consumindo, né? Seu Luiz também aponta outro problema nos rótulos. Consigo ler o rótulo, né? Porque a letra é muito miúda, pequena as letras, não dá para ler. O principal problema está nas expressões genéricas, como cereais não malteados, maltados, presentes nos rótulos, que não revelam os cereais utilizados. Mas essa situação deverá ser modificada, já que a Justiça atendeu a ação do MPF e obrigou todas as cervejarias a se adequarem. É muito comum que o cervejeiro queira brincar com esses ingredientes. Então, qualquer cereal ou até mesmo frutas podem ser adicionadas nos rótulos das cervejas.
Só que essa informação antes ela não era levada ao consumidor, ele não tinha muita noção do que ele estava ingerindo. A partir agora da nossa ação, dentro de um ano, todas as cervejas nacionais e mesmo as estrangeiras que quiserem ser comercializadas dentro do território nacional vão ter que colocar quais são esses adjuntos. As cervejarias têm o prazo de 120 dias a partir da sentença para se adequarem à nova norma, dispensando os rótulos que já foram produzidos. A multa que será aplicada caso algum ingrediente esteja faltando na embalagem será de R$10 mil diários. O consumidor vai ter uma tranquilidade de consumir, não aumentando a quantidade, mas exigindo a qualidade. E o Interesse Público fica por aqui. Para rever o programa, acesse youtube.com/tvmpf. E para falar com a gente, o e-mail é pgr-interessepublico@mpf.mp.br. Muito obrigado por sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá, tchau!